Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho. Cumprimentando também os nossos internautas. Esperando que todos que aqui estão recebam na noite de hoje aquilo que aqui vieram buscar. Em nome de Jesus, que é sempre assim que nós devemos nos posicionar, sempre lembrando de Jesus e sempre pedindo a Ele que dê a nós aquilo de que nós mais necessitamos. Nós vamos comunicar a vocês que a Casa do Caminho está promovendo uma viagem a Araxá, no Centro Espírita do Carlos Bacelli. Vai ser no dia 31 de outubro, a saída, uma sexta-feira à noite, e nós devemos chegar lá no dia 1º de novembro, né? Então, nós vamos direto para o Bacelli, que é onde se recebe mensagens, né? Em Uberaba. E então lá a gente recebe mensagens, as pessoas que esperam algumas mensagens, eu posso garantir que recebem, porque eu já estive lá e já recebi, fui premiada, né, com uma mensagem maravilhosa. E quem tiver interesse em participar dessa viagem, pode procurar a Sandra todos os dias, menos as sextas-feiras, que ela não está aqui, né? À noite, todos os dias, menos as sextas-feiras, ela estará aqui. E no domingo nós temos o Mauro e a Cida, a mulher dele, que também podem dar informação a respeito. É verdade, uma viagem muito boa, o local é bem carismático, a gente sente vibrações diferentes todas lá, né? Nós também temos as nossas atividades da casa, né? A distribuição de cestas básicas, temos o nosso bazar, que os fundos angariados lá são para as gestantes carentes. As pessoas que puderem e quiserem colaborar conosco serão sempre bem-vindas. Os trabalhos da casa também são de segunda a segunda, exceto as sextas-feiras que nós não temos nada, né? Temos plantões de orientações para as pessoas que quiserem conversar, que tiverem algum problema mais intrínseco e que quiserem passar para fora, podem vir para nos procurar, tá? E acho que é só. Então, meus irmãos, vamos agora aproveitar esses instantes que aqui estamos. Vamos relaxando o nosso corpo, esquecendo os nossos problemas, das nossas dificuldades. Vamos entrando em sintonia com esses irmãos e com esses companheiros que aqui estão, que já estavam antes de nós, para que quando aqui chegássemos, encontrássemos esse ambiente de tranquilidade e de paz. Vamos mentalizando o Mestre Jesus. Vamos depositando aos seus pés as nossas dificuldades, os nossos problemas. E vamos pedindo a Ele, mais uma vez, que nos cubra com o seu manto, que nos abençoe, que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. E assim, companheiros, com a certeza de que Jesus está entre nós, porque onde tem uma ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele aí está presente. Nós vamos aquietando nossos corações e vamos envolvendo o nosso companheiro Gessé, que vai fazer por nós a palestra do livro Fonte Viva, Caindo em Si. Esse aqui? Tudo bem. Vou usar sim. Tem um outro aqui, mas tudo bem. Já trouxe outro. Pode ter aqui? Tá chique agora, né? Boa noite, gente, a todos, tá?
que é aqui, né? Para aumentar aqui. Será que é isso? Ah, gente, acho que eu vou tirar daqui que é melhor, viu? Obrigado, né? Boa noite a todos. Nós vamos trabalhar hoje com o livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, né? Psicografia do Francisco Xavier, nosso amado Chico Xavier. Boa noite também aos internautas que estão nos ouvindo. Nós trabalharemos com esse item e começa assim a lição do Emmanuel. Caindo em si. O trecho é do Evangelho, Lucas, capítulo 15, versículo 17. Ele pega apenas um pequeno trecho do Evangelho, mas que é carregado de significado. Caindo em si. O que significa isso? Na verdade, esse trecho do Evangelho está se colocando acerca da parábola do filho pródigo. Então é uma história mais ou menos assim. Um homem tinha 2 filhos. 2 filhos aparentemente muito bons. Todo pai acha que seus filhos são muito bons. Ele sempre olha para os seus filhos, tentando enxergar nos seus filhos aquilo que eles trazem de melhor. Portanto, aos olhos do nosso pai, nós sempre somos bons. O filho mais velho, um homem muito trabalhador. O filho mais novo, igualmente cheio de esperanças e inquieto. A inquietação do mundo, a inquietação que sempre acomete a nossa juventude. É normal que nos inquietemos a fazer coisas novas. Esse menino então pede ao pai: pai, eu quero parte da minha herança. Eu quero aquilo que eu tenho direito. Eu quero aquilo que me cabe para eu poder fazer a vida, para eu poder construir para mim aquilo que eu acho importante na minha vida. Eu quero construir os meus sonhos. Então o pai, ouvindo as palavras daquele filho, ele separa entre os 2 filhos aquilo que caberia ao filho mais moço. E o menino parte, vai para terras desconhecidas com aquilo que o seu pai lhe deu. As riquezas, as fazendas, né? O texto fala em fazendas, mas no sentido de riquezas. Riquezas que foram repartidas. O nosso Pai Celestial também nos dá muitas riquezas. Riquezas que não querem dizer necessariamente riquezas materiais. Mas aquilo que nos cabe em termos de talento, em termos de algo que possamos aproveitar para que a gente cresça, para que a gente dê o nosso recado. Então esse menino vai para outras terras. Ele vai para terras distantes e nestas terras ele desperdiça aquilo que o seu pai lhe deu. Ele joga ao vento aquilo que seu pai lhe deu. Ele usa de uma maneira displicente. Ele não pensa exatamente no que ele está fazendo. Ele quer talvez aproveitar o momento. Quantos de nós não fazemos isso? Nós fazemos isso comumente. Queremos aproveitar o momento. Ora, o que vale da vida é o que pode ser vivido agora. Eu preciso viver porque sou jovem. Eu preciso extravasar os meus sentimentos. Eu preciso ganhar experiências de vida. E aí nós vamos dando corda às nossas ilusões. Muitas vezes não pensamos que aquilo que nós estamos dando às nossas ilusões vai ter um preço. A vida nos cobrará esse preço. É exatamente o que aconteceu na parábola do filho pródigo. O menino, ele desperdiça aquilo que seu pai lhe deu. E ele se vê, depois de curto período, ele se vê em maus lençóis. Ele percebe que ele tem muito mais problemas do que ele imaginava. E ele percebe então que ele não tem como nem se sustentar. Ele não tem como nem suprir aquilo que o seu corpo material precisa. Então, ele pede ajuda àqueles que estão ao redor. Talvez muitas zombarias. Olha só o que aconteceu. Você não era tão importante. Você não tinha tantas coisas. Você não achava que podia chegar tão longe. Olha só o que aconteceu com você. Mas, então, dão a ele um trabalho ruim. Um trabalho que muitas pessoas talvez não quisessem. E ele vai trabalhar apacentando porcos, tomando conta de porcos.
A situação dele chega num ponto tão terrível, que ele começa a verificar se talvez não fosse bom ele separar um pouco daquela comida que se dá aos porcos, para ele também poder alimentar o seu corpo físico. Ele se vê numa situação terrível. E aí ele se lembra do seu pai. Quando ele já não tem mais o que desperdiçar, quando tudo que lhe fora dado, em termos de riqueza, e que era aquilo que lhe coroava, quando ele tinha todas as forças do seu corpo jovem, e do seu espírito cheio de entusiasmo e esperança, quando ele percebe que ele perdeu tudo isso, ele se lembra do seu pai. Ele volta os olhos ao seu pai. Ele começa de novo a pensar, meu Deus, isso que eu estou querendo separar para mim, isso não é um mínimo do que o meu pai paga àqueles que trabalham para ele no dia a dia. Eu vou voltar ao meu pai, eu vou falar com ele novamente, ele vai me ouvir. Então, ele larga tudo aquilo e volta ao pai dele. Quando ele está chegando próximo das fazendas do pai dele, o pai dele que tinha saudade daquele filho, ele olha aquele menino vindo pelo caminho, e ele vai ao encontro daquele menino, e ele abraça o menino, e ele diz, ô filho, que bom que você voltou, eu estava te esperando, que bom que você voltou para os meus braços, que bom que você está aqui. E então, o filho diz, pai, eu pequei. Pai, eu me arrependo das coisas que eu fiz. Eu me arrependo do desperdício com as ilusões. Mas eu estou de volta, meu pai. Meu pai, por favor, me dá um pouquinho do que você dá para o mais ínfimo dos teus servos. E o pai diz, meu filho, o que é isso? Você está de volta, vem. Façamos festa. Chama os empregados e diz, olha, vá lá, pegue um animal, vamos fazer festa. Voltou o meu filho. Hoje é um dia de festa, porque o meu filho voltou. Ele estava perdido e voltou. Achou-se. Descobriu novamente o caminho. Ele estava morto e ressuscitou. Na verdade, a parábola de Jesus, ela tem um significado profundo para nós. Quantos de nós, se não todos nós, com certeza, quantas vezes não nos perdemos nos caminhos? Quantas vezes não fazemos coisas que depois nos arrependemos adiante? Mas feliz de nós, quando nós voltamos os nossos olhos novamente para Deus, e Ele percebe, nós percebemos, que é possível refazer o caminho. O nosso Pai Celestial nunca vai nos abandonar. Nós não estamos sós. Por mais difícil que seja o nosso caminho, nós sempre teremos os braços amorosos do Pai para nos abraçar e dizer, vem meu filho, façamos festa, porque você voltou. Você voltou. Você novamente ouviu a minha voz e você vai reconduzir o seu caminho. A parábola então e o livro o texto, né, do Emmanuel, ele começa dizendo isso. Esse pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Considerações em torno da nossa vida. Quantas vidas, quantos erros, mas a certeza de que todas as vezes que forem necessárias, o Pai amoroso estará de braços abertos, nos esperando, bastando apenas que nós mudemos a nossa trajetória, que nós voltemos o nosso olhar para Deus. E aí, nós todos conhecemos várias passagens, seja dos evangelhos ou outras passagens que nós conhecemos, de exemplos de vidas que se transformaram. Então a palavra de hoje é transformação. Quando é que nós caímos em si, quando é que nós olhamos para dentro de nós, voltamos o nosso olhar para dentro de nós mesmos, fazemos uma análise da nossa vida ou das nossas muitas vidas e verificamos o que é que eu posso mudar, como é que eu posso voltar o meu caminho para Deus, como é que eu posso voltar o meu caminho para a luz. E nós não estamos falando aqui de religiosidade. Nós estamos falando de transformação. Quando é que nós voltamos o nosso olhar para dentro de nós mesmos e verificamos aquilo que pode modificar em nós. E aí nós abrimos
o nosso pensamento a Deus e pedimos a Ele: Jesus, me ajuda a me transformar. O que é que eu tenho que fazer para me transformar? Várias histórias nesse sentido. Emmanuel lembra algumas dessas histórias nesse texto. E aí ele fala assim, ele dá alguns exemplos. Judas. Ele fala de transformação e fala também do tempo da transformação. Nunca é tarde para se transformar. Mas muitas vezes nós cometemos os mesmos erros reiteradas vezes. Muitas vezes os mesmos erros em vidas sucessivas. Quantas vezes não desanimamos depois de andado um certo trecho do caminho, mas nós desanimamos. Os Espíritos muitas vezes falam para nós que, às vezes, o entusiasmo da nossa vida, né, de nós em relação à nossa vida, é como uma flor que desabrocha. Ela desabrocha, ela fica linda e maravilhosa, mas vem os raios solares, vem os ventos, as intempéries, e essa flor fenece. Quantos de nós não acontece isso? Quantos de nós? A gente se entusiasma, a gente quer se transformar, a gente acha que está no caminho, mas aí vem muitas coisas, problemas, dificuldades, lutas com o mundo, a dificuldade interna, a dificuldade na família, a dificuldade no trabalho, a dificuldade no mundo. E aí aquele desabrochar nosso, ele vai minguando. E aquela flor que somos nós, que é o nosso espírito, ela fenece. Isso acontece com a maioria de nós, com quase totalidade de nós encarnados aqui, porque é um planeta de expiações e provas, e acontece o tempo inteiro. Isso significa que nós devemos desistir? Não, que nós devemos continuar tentando. E aí ele fala, por exemplo, do tempo da transformação. Há tempo exato para a transformação? Nunca há tempo exato para a transformação, mas em benefício de nós próprios, que ela seja já, que ela seja hoje. É um árduo caminho, mas é um caminho que tem que ser abraçado para nós podermos passar adiante. E aí Jesus fala, né, o Emmanuel fala de várias vidas que se transformaram. E se transformaram, às vezes, de uma forma difícil. Judas, por exemplo. Judas amava Jesus. Judas tinha um amor muito grande pelo Mestre. Um discípulo importante nos caminhos de Jesus. Ele era uma pessoa que usava uma razoabilidade muito grande, cuidava das questões materiais do grupo de discípulos, era um homem razoavelmente instruído. Mas Judas tinha um problema. Ele amava mais o poder do que Jesus. Ele amava o poder de persuasão que o Evangelho tinha, porque Judas era preocupado com as questões políticas do seu tempo. O Império Romano dominava aquela região na época, e os judeus tinham um ódio muito grande em relação ao Império Romano. Eles queriam alguém que liderasse o povo judeu na luta, por armas inclusive, contra o Império Romano. Eles queriam alguém que fosse um líder político. Judas amava Jesus, mas ele amava muito mais o poder. Ele estava preocupado muito com as questões históricas, políticas e materiais daquele tempo. Judas estava engolfado pelas ilusões do poder. Quantos de nós não se iludem pelo poder? Divaldo Pereira Franco, nesse livro, O Semeador de Estrelas, tem umas passagens lindas nesse livro. Eu particularmente tenho um carinho muito grande pelas mensagens da Joana de Ângeles, e o trabalho deles me chama muita atenção. E ele fala, a Joana de Ângeles, demorou 10 anos para falar ao Divaldo quem era ela. Ela assinava simplesmente um espírito amigo. Por que ela fazia isso? Porque muitos de nós, a maioria de nós, às vezes se orgulha de determinadas coisas. E diz que, Divaldo fala, até de um tom brincalhão, ele fala que naquele período, era muito comum as pessoas perguntarem: quem é o seu guia? Quem é o seu guia? Ah, você é médium? Ah, quem é o seu guia? Como se isso fosse muito importante. Então as pessoas queriam saber. E quanto mais importante fosse o guia, o médium, se sentia importante. O meu guia é fulano de tal. Ele foi em tal vida, ele foi tal coisa. Ele foi um espírito importante. E aí o Divaldo diz que Joana de Ângeles, sabendo desse tipo de problema com os homens, com a humanidade, conosco,
ela demorou, no trabalho de Divaldo, 10 anos para revelar quem era ela. Ela assinava simplesmente, um espírito amigo. E o Divaldo se queixava com ela. Quando ela entrava em contato com ele, ele falava, puxa vida, mas todo mundo tem um guia, eu não tenho, eu queria falar, né? O fulano fala que o guia dele foi um senador romano, o outro que foi... E eu não, um espírito amigo, aí o pessoal, mas que espírito, né? Um espírito amigo. Aí um dia Joana revela, e ela diz que na lida do Evangelho, eles tentam com a pessoa pelo menos 10 anos para saber que se aquele trabalho é perseverante. Porque o trabalho perseverante, ele requer disciplina. Ele requer disciplina, e é difícil ser disciplinado. Dentro de um trabalho que demanda uma paciência muito grande, que é fruto do Espírito. Paciência é um exercício difícil de ser treinado. A gente demora muito, né? Então o plano espiritual, ele sabe que 10 anos talvez seja o período da flor desabrochar e entusiasmar. E depois, às vezes, ela fenece. Muitas vezes ela fenece. Porque a gente desanima por muitos motivos, né? Então, eles sabem que para saber se a pessoa é perseverante mesmo, se ela está querendo transformar-se, precisa inicialmente de pelo menos 10 anos. Pelo menos é o que a Joana de Ângeles coloca aqui nesse livro, na experiência relativa ao Divaldo Pereira Franco. Então, na verdade, Judas, né, voltando lá a Judas era um homem que amava Jesus, mas ele amava muito mais o poder. E aí o que fez Judas? Ele vendeu a mensagem do Evangelho, o domínio, né? O Judas estava interessado muito na capacidade de persuasão do Evangelho. Quanto é que não vale, politicamente, o domínio de esperança sobre as massas? Todos nós aqui podem avaliar isso. Quantas pessoas no mundo de hoje, tão atribulado, não vão à espera, à cata de palavras de esperança? Nós precisamos de esperança, então as pessoas vão atrás dessas palavras. E isso muitas vezes é utilizado de uma forma difícil por algumas pessoas. É utilizado, é canalizado politicamente, tem outros interesses por trás. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Judas estava interessado neste poder que o Evangelho denotava naquele período. E aí o que fez Judas? Enganado pelas ilusões do mundo, enganado pelo poder terreno. Jesus fazia questão de dizer, meu reino não é deste mundo. Várias passagens dos evangelhos demonstram esse cuidado de Jesus de separar as coisas terrenas, as lutas terrenas, das questões espirituais. Muitas vezes tentaram arrebanhar Jesus para as lutas políticas. E ele dizia, não, não, não. A minha mão não tocará em armas. Eu não vim. Pedro, embanha a tua espada. É o que fala Jesus quando os soldados vão prendê-lo e Pedro tira a espada, né? Está armado Pedro, era um homem impulsivo, era um homem, né? como muitos de nós, era um homem impulsivo. Tira a espada, corta a orelha do soldado. O que Jesus fala para ele? Não, Pedro, embanha a tua espada. Ainda não aprendeste que quem com ferro fere, com ferro será ferido? Guarda a tua arma, guarda a tua espada. Não estou interessado neste tipo de luta. O meu reino não é deste mundo. Judas não conseguiu compreender isso. Vendeu a esperança do reino por 30 dinheiros. Equivocadamente. Né? Quantas chances já deve ter tido esse espírito ao longo da existência? É uma das questões mais controvertidas do Evangelho, é a situação de Judas. Eu até acho, em termos históricos, que ele tem várias facetas que deveriam ser melhor exploradas. Judas não é esse traidor terrível, né? Um homem que cometeu um erro. Um homem cegado pelas coisas do mundo. Né? Então, aí, desculpe, eu estou preocupado com o horário. Ainda tem quantos minutos? Só para uns 10 minutos. Tá, obrigado, Sandra. Então, nós temos outros exemplos. Judas, então, ficou amargurado terrivelmente. E ele achou que o único remédio para a amargura dele era a morte. Nós sabemos o desfecho dessa história, pelo menos naquele momento. Naquele momento o desfecho foi um desfecho difícil, terrível. Mas tem outros exemplos. Pedro, acabei de falar de Pedro.
Pedro era um homem impulsivo. Quantos de nós não são impulsivos? Age pelo impulso e depois se arrepende. Meu Deus, o que eu fiz? Fala palavras que ferem. Não precisa ser só a questão das armas, não. Muitas vezes a palavra, aquela palavra que você fala, mas eu não consegui ficar calado. E você joga a seta que atinge o alvo perfeitamente. Nós sabemos muito bem fazer isso. Não é? A gente sabe, principalmente com aqueles que estão muito próximos de nós, que nós conhecemos muito bem as fraquezas. Não é? A gente consegue. Então, agimos muitas vezes por impulso. Pedro era um homem impulsivo. O fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito, é a paciência, é a magnanimidade. Difícil aprender isto. Difícil se calar às vezes, mesmo quando estamos sendo ofendidos. Muito difícil. E Pedro, naquele momento, ele age no impulso. Mas ele amava Jesus profundamente. Nós vemos nos evangelhos o amor que Pedro tinha por Jesus. Jesus diz a ele: Pedro, amas-me mais do que a estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, ainda outra vez, amas-me mais do que a estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, nunca te abandonarei. Jesus diz: Pedro, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Não, Senhor, eu nunca te negarei. Eu nunca te abandonarei. Ainda que eu tenha que enfrentar o mundo, eu nunca te abandonarei. Quantos de nós não falam isso às vezes? Não, eu tenho Deus no meu coração, eu nunca abandonarei meu Deus. Mas é difícil, porque nós estamos em transformação o tempo inteiro. E aí Pedro, né, ele nega Jesus. A primeira vez por fraqueza, a segunda vez, né, por medo. Esse homem estava com o Nazareno. Não, eu não estava não. Jesus já tinha sido preso. Ele tinha medo, Pedro estava com medo. Os soldados estavam todos rondando, queriam prender outras pessoas. Né? Tinha medo, estavam vendo o sofrimento de Jesus. Leva para cá, leva para lá, açoita, tal. Né? Um sofrimento terrível. Mas Pedro percebe que na terceira vez em que ele nega Jesus, o galo canta. E ele se lembra das palavras do mestre. Diz o texto bíblico que ele chorou amargamente. Ele percebeu que o mestre sabia, o mestre o conhecia melhor do que ele próprio. Melhor do que ele próprio. O olhar compassivo do mestre dizendo para ele: Pedro. Mas não é um olhar acusador. Não é um olhar de quem entende as fraquezas humanas. É isso, Jesus é isso. É um olhar de quem compreende, olhando para nós. Não adianta a gente querer se esconder, porque a gente se esconde, todos nós fazemos isso. A gente se esconde no verniz social, a gente se esconde com as roupas, a gente se esconde com riquezas. Sei lá, tem N maneiras de se esconder. A gente sorri quando está querendo chorar. A gente usa as convenções sociais, né? A gente fala algo e na verdade está pensando outra coisa. Mas isso é natural do ser humano. Jesus nos conhece profundamente. Ele sabe quando nós estamos nos transformando de fato. Ou quando é apenas um verbalismo. Quando é apenas algo que... E Pedro queria se transformar. Mas ele tinha defeitos como todos nós. Então, Pedro, cai em si. O texto é caindo em si. Naquele momento em que ele chora amargamente. Ele percebe claramente aquele olhar do mestre. Eu não consigo falar essa palavra. Ele olha para dentro de Pedro. Ele consegue olhar adiante do corpo físico. E ele vê muito mais. Ele vê muito mais do que o próprio Pedro conseguiria ver. Então, Pedro chora amargamente porque quer se transformar. Ele percebe que é possível se transformar. Emmanuel coloca ainda outros exemplos. Exemplos que nós conhecemos todos. Paulo, quem não conhece o exemplo de Paulo? Paulo era um homem sábio, discípulo de Gamaliel, que foi um dos homens mais sábios do seu tempo. Paulo era um homem do Sinédrio, um grupo de pessoas que interpretava a lei muito bem, que conhecia, ou dizia conhecer, as questões maiores da interpretação da lei mosaica, da lei de Moisés. Mas Paulo
ele tinha algo contra o cristianismo. Ele foi perseguidor dos cristãos. Ele perseguiu terrivelmente Estevão e outros homens relacionados ao cristianismo. Paulo acreditava que estava fazendo algo para Deus. Ele perseguia, mas ele tinha algo que nós chamamos zelo de Deus. Ele achava que ele estava fazendo certo. Quantas vezes nós não fazemos isso? A gente acredita numa ideia, acha que é certa, e nós, aquela coisa fechada, a gente acha que, não, eu estou no caminho certo. Nós precisamos aprender a questionar, sim, usar a razão. Os Espíritos, no livro dos Espíritos, eles falam constantemente isso. É necessário, sim, questionar. Usa a razão. A fé raciocinada, ela é importante, ela é necessária. Fé cega leva as pessoas a cometer erros terríveis. Quantos erros na história humana construídos por fé dissociada da razão? Quantos erros? Paulo era um homem zeloso de Deus. Ele tinha zelo de Deus. Ele acreditava que o que ele estava fazendo estava certo. Perseguir aqueles que eram contra o Deus de Israel. Ele dizia isso com orgulho. Era um homem até que ele é obrigado a cair em si. Jesus encontra com ele na estrada de Damasco. Jesus, já no plano espiritual. E a luz é tão forte que Paulo reconhece a presença dos emissários do alto. E ele se queda por terra, é derrubado do cavalo, e ele é obrigado a encarar aquilo. Ele é obrigado, Paulo, por que recalcitras ainda? Por que ainda insistes em perseguir os meus filhos? Por quê? E aí ele percebe que ele está falando com alguém muito acima dele. E ele então diz, Senhor, o que queres que eu faça? Ele cai em si, ele percebe, ele é cegado por aquela luz. E aí, o restante da vida de Paulo é uma transformação total, absoluta da vida dele. Ele se transforma de perseguidor de cristãos, ele se transforma no mais valoroso apóstolo do seu tempo. Ele leva a palavra do Evangelho para vários lugares, para além do Oriente Médio. Leva a mensagem do Evangelho para outros locais. Naufraga, é picado por cobras, é preso, é açoitado. Sofre pelo Evangelho, mas ele sabe que ele está no bom caminho. Ele aprende a lição da humildade. No final da vida dele, tem um texto que ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele diz, a minha vida valeu a pena. Quantos de nós podem falar isso? A minha vida valeu a pena. Eu fiz algo pelo meu semelhante. Eu fiz algo por aqueles que estavam ao meu redor. Eu servi de exemplo e de luz para outras pessoas. Eu, de certa forma, será que eu posso dizer isso? Eu deixarei saudades? Será que os meus passos foram de luz ou os meus passos foram de sombras? Será que eu terei que refazer os meus passos porque eles não foram de luz? Mas se eu tiver que refazer, será que eu terei a chance necessária? Todos nós temos a chance necessária. Nós não estamos sós. As mensagens do Evangelho são sempre mensagens de esperança. É o que é mais importante no Evangelho. É o que é mais importante. É a mensagem de esperança. É nós sabermos que nós não estamos sós. Que Jesus caminha conosco. Que Ele é o Pai amoroso. Que Deus é o Pai amoroso e Jesus nos guia até Ele. E que nós, sendo filhos pródigos, podemos esperar que o Pai nos abrace. Ele não vai nos rejeitar. Nós não estamos sós. Mesmo nas noites mais difíceis. Quando nós pensamos que não há mais jeito para nada. Quando nós achamos que nós não temos mais caminho nenhum a percorrer. Mesmo nestes momentos, nós devemos lembrar que Jesus está conosco. Que o caminho é um caminho de luz e de esperança. E que nós todos estamos fadados a sermos luz lá adiante. Às vezes vamos zigue-zaguear no caminho. Vamos sair do caminho um pouquinho, mas a gente vai voltar. A gente vai dizer, Jesus, eu me arrependo. Pai, puxa vida, me dá lá o pouquinho que você dá para quem trabalha um pouquinho para você. E Deus não vai nos negar isso. Nós somos espíritos em aprendizado. Todos nós. Nós estamos aqui, uns ajudando os outros. Nós precisamos dessa força, do carinho
do aconchego de um ajudar o outro. Não é por acaso que vivemos nesse passo. Quando nós, nas noites difíceis, nós achamos que estamos sós, devemos nos lembrar sempre que Jesus está conosco. Lembramos lá, tem lá, eu gosto dessa alegoria de Jesus no caminho de Emaús, e os homens achando, mestre, gostaram daquela companhia no caminho, não sabiam que era Jesus, mas gostaram daquela companhia. E aí a noite vai declinando, então eles pedem àquele homem que estava ensinando a eles no caminho, fica conosco, Senhor, fica conosco, o sol já declina, a noite já vem. Muitas vezes a noite das nossas vidas vai declinando para nós, nós percebemos as sombras chegando, e nós achamos que estamos sós, nós nos encolhemos de medo, mas nós devemos saber que Jesus está conosco. Fica conosco, Jesus, o sol já declina e a noite já vem, mas a esperança, ela continua. No outro dia, passada a tempestade, passada a noite, brilhará o sol, com certeza, brilhará o sol. É isso, a mensagem dessa noite é esta. Muito obrigado pela atenção, gente. Pois é, depois desse banho de evangelho, né, José? E que as nossas almas estão mais tranquilas, eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta. É uma pergunta, né, a respeito do que foi falado. Pois não. Nossa, eu também fico comovido com ela. Essa do caminho de Emaús, porque a gente compara com a nossa vida, né? O caminho da nossa vida. E quando a gente vai chegando a noite, e a gente vai ficando com medo, né? Você vai achando que você está sozinho. E não estamos sós, né? É uma passagem que me comove muito também. E a lição do Evangelho, quando fala das raízes colocadas, da casa feita sobre a rocha. Quer dizer, a gente constrói a nossa vida, muitas vezes sobre a areia. A gente acha a ilusão, as ilusões, as coisas, o poder, o dinheiro, as riquezas, a busca das coisas imediatas. Não que a gente não tenha que buscá-las, elas são importantes também para a gente viver, mas elas não são o objetivo maior do nosso espírito. As coisas, elas são instrumentos para o nosso aprendizado, porque quando nós nos desapegamos, e aí uma das grandes lições que a gente aprende é o desapego, né? É difícil de se apegar, a gente se apega a muita coisa. Esse desapego é que vai nos permitir ir adiante. É quando a gente consegue caminhar e olhar para trás e falar, isso não me importa muito mais não é? Então, a nossa vida, ela tem que ser calcada, o alicerce da nossa vida, do nosso espírito, sobre a rocha. Porque quando é feito sobre a areia, diz lá o Evangelho, vem as tempestades, vem as ventanias da vida, e a nossa casa vai ruir. Mas quando ela é colocada sobre a rocha, vem os problemas todos. A doença, a dificuldade financeira, as coisas todas de família. E a gente fala assim, não, mas Deus está comigo. Não é? E aí você passa mais uma noite, e mais um ano, e mais uma década. E quando você vê, a sua vida transcorreu, e você criou seus filhos, você levou adiante a sua vida, e você olha para trás e fala, meu Deus, valeu a pena ter lutado. Não é? Caí, levantei, ralei o joelho, me machuquei, mas eu estou de pé. Não é? A gente, não sei, eu fico, são coisas que me emocionam também. Pois não. Pelo jeito todo mundo entendeu, né? Pois não. Judas, a Joana d'Arc é a reencarnação de Judas? Olha, há controvérsia sobre isso, né? Alguns autores espirituais, alguns médiuns colocam isso, outros estabelecem uma discussão. Mas então, eu acho assim que quando não há... Eu não sei, qual que é que a senhora falou? Não li esse livro. Eu não li esse livro, mas vários autores
falam, não só da reencarnação de Joana d'Arc, mas de outras reencarnações, eles estabelecem controvérsia. Então, quando existe controvérsia sobre reencarnações, a gente tenta tirar aquilo que é de melhor, né? Fala assim, puxa vida, será que existem semelhanças? Porque os espíritos, eles têm o mesmo tipo de personalidade. Quando eles reencarnam, você pega, por exemplo, Joana de Ângeles, que você tem vários autores que falam das mesmas reencarnações, das mesmas coisas em relação às reencarnações dela, e aí você vê, por exemplo, que ela tem até retratos dela em reencarnações diferentes, são muito semelhantes. Porque o espírito, ele principalmente espíritos dessa envergadura, eles plasmam a fisionomia que eles têm mais a ver com eles. Então, você vai ver que tem muitas semelhanças. O tipo do caráter, a maneira de agir em determinadas situações, né? A desenvoltura diante de determinados problemas é sempre a mesma. Ela vai agir de formas semelhantes. Porque é o mesmo espírito. Os espíritos não mudam assim de uma hora para outra. Não é? Então, quando tem controvérsia assim, sobre reencarnações, a gente, tira o que é bom, né? Usa aquilo como... E aí, o resto, a gente... Mas eu não tenho certeza, não. Para falar a verdade, existe controvérsia. Viu? Eu ouvi falar. Eu também. Eu também já ouvi. Mas ninguém tem certeza de dizer assim, olha, é isto, entendeu? Viu, Gessé? Pois não. Estava ouvindo, lembrando agora, o Judas também, o pai, o próprio Jesus, agiu com ele como um filho pródigo. Porque o Judas foi, depois de tudo aquilo que ele aprontou, os apóstolos, os seus companheiros, desprezaram totalmente. Nossa, e até pela história, né, gente? Vocês imaginam um espírito que até por conta do cristianismo católico e depois protestante, né, eles construíram uma imagem de Judas. E a imagem que é construída é uma imagem muito negativa, né? Vocês imaginem as vibrações de milhões de pessoas ao longo de vários séculos vibrando e traidor, 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 traidor. Você imagina como isso deve repercutir no espírito dele. É uma coisa... Então, é algo que às vezes a gente... Depois que a gente aprende as mensagens do espiritismo, aí você começa a falar, puxa vida, mas isso... Se pensamento é energia, e milhões de pessoas pensando isso ao longo de várias reencarnações sucessivas, ele deve ser um espírito muito protegido, porque senão ele vai ter uma perturbação terrível. Né? Então, como nós sabemos que o Pai é amoroso, né, provavelmente, eu não sei, se alguém souber, pode até me dizer, eu não sei se existe notícia de reencarnação de Judas, mas com certeza ele deve estar sendo protegido para poder aprender as lições que ele precisa, como todos nós, né? Eu acho que é importante a gente... ele teve as conquistas dele merecidamente. Com certeza. Privilégio não existe. Não, vivia, não né? tem. Ele conquistou o espaço dele atual, porque eu vi uma das obras do Humberto de Campos, Irmão X, ele conversa bastante com ele. Né? Ele superou, quer dizer, ele já nessa época ele estava um pouco triste. Mas já superou, né? Você acabou de falar. Não, Humberto de Campos, né? O Judas também estava, mas ele já superou. Então, essa é a oportunidade que ele teve, como nós todos vamos ter. Com certeza. Você vê só, se até Judas, né, tem oportunidades, imagina, né, nós todos, com todos os erros que nós cometemos, a gente sempre vai ter outras oportunidades. Não é? Com certeza, né? Assim a gente espera, né, de ter uma nova oportunidade, de começar todos os dias um novo dia. Boa noite. Oi, boa noite. Tem um livro chamado Barrabás. Que ele esclarece muito bem sobre o suicídio de Judas. Sei. Porque mesmo o Barrabás, ele não era um ladrão, como dizem, né? Não. Ele foi atrás de Jesus e pegaram ele pulando do muro. Ele queria bem conhecer Jesus, ele veio de uma cidade muito longe. Ele queria conhecer Jesus, e onde ele pulou um muro e pegaram como ladrão. E Judas esclarece o porquê que ele também entregou Jesus, porque ele achou, como você falou mesmo, ele achava que Jesus, por ser rei, ele, na hora que ele fosse ver que ele ia ser preso, ele chamava os espíritos que vinham todos armados e acabavam com os romanos rapidinho. Inclusive, isso tem a ver com as próprias disposições mentais do povo judeu. Porque o povo judeu esperava o Messias. O Messias que eles esperavam não era um Messias humilde, nascendo numa manjedoura. Eles esperavam um Messias orgulhoso, que viesse com um exército muito grande, que tivesse comandados, armas, e que conseguisse libertar o povo judeu das mãos do Império Romano. Então, o que eles esperavam, a interpretação que eles faziam das profecias bíblicas, era esse Jesus, um Jesus guerreiro.
Aí vem Jesus falando de um evangelho, de um reino que não é deste mundo. Foi que Judas achava que o poder que ele tinha, ele podia, na mesma hora, ele chamar os anjos, chamar exércitos, que era do lá, e vinha e tomava conta. Mas Jesus fez questão de dizer, meu reino não é deste mundo. No programa de Tempo rádio inteiro. espírita que a gente ouve aí, eles falaram, foi uma mensagem que Judas mandou, ele falou que toda sexta-feira santa ele vem para o plano terrestre. Ele está muito magoado com que jeito, ficou muito magoado. Ainda, né? Falam sobre ele, né? Nossa, ao longo da história deve ter sido terrível mesmo. Gente, muito obrigado pela atenção, tá bom? Obrigadão. Tem que desligar? Tá bom. Só para atrapalhar isso aqui. Pois é, meus irmãos, tá complicado. Depois desse banho aí, a gente fica assim, meio relaxado, não fica? Acreditando que Deus é maior, que Jesus é realmente o Pai que nós necessitamos todos os instantes da nossa vida. É aquele amigo querido que está sempre nos levantando e nos ama incondicionalmente, como um pai ama um filho. Então, que essa proposição e que esse sentimento que agora está entre nós, e para esses companheirinhos que aqui estão, outros, possam entender que Jesus está ao lado deles a todos os instantes. A esses nossos irmãozinhos, que não são vistos pelo plano material, nós dizemos que Jesus está ao lado de cada um, abençoando e protegendo-os, e que eles podem confiar e segurar na sua mão. Vamos relaxando novamente, queridos. Nós recebemos muito até agora. Por isso vamos serenando os nossos corações, a nossa mente, e vamos doando tudo aquilo que nós temos de melhor. Todo o amor que nesse instante aqui está no ar, que possa ser levado e transformado em bênçãos para o nosso planeta Terra. Que dirigentes e dirigidos possam nesse instante receber as bênçãos de Deus. Vamos continuando nessas vibrações e vamos até um hospital. Cada um de nós conhece algum hospital. Vamos adentrando ali, sempre na companhia do Mestre. Que as mãos estendidas desse Mestre querido se façam sobre cada doente. Vamos continuando a nossa peregrinação e vamos abrindo os nossos corações com muito amor pelos asilos que abrigam aqueles velhinhos tão queridos, alguns abandonados. Vamos abraçando cada um. Vamos afagando as suas cabeças. Vamos continuando aí, indo até os orfanatos. Que cada criança possa receber nesse instante o nosso amor, o nosso carinho. Que todos aqueles companheiros que perambulam pelas ruas sejam amparados e protegidos. Que todos os lares desajustados do planeta possam receber a mensagem do Pai. Que tenham em mente neste instante a figura meiga de Jesus. Vamos vibrando pelos presídios, por aqueles nossos irmãos que em algum instante do caminho se desviaram, que os seus corações possam ser acalmados, que a sua mente possa ser esclarecida. Vamos até os nossos lares, meus irmãos. Vamos entrando ali pela porta principal, na companhia do Mestre querido Jesus.
Vamos visitando cada cômodo, deixando lá a luz e a paz do Mestre no coração de todos os moradores. Vamos agora pedindo a Jesus por nós mesmos. Esse é o instante de nós depositarmos aos seus pés os nossos pedidos, para que tenhamos força de prosseguir nessa caminhada, para que sejamos melhores, que possamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. E vamos vibrando por todos esses companheirinhos que aqui estão, a todos esses nossos irmãos. Que Jesus derrame as suas bênçãos de amor, de paz e de esperança. E graças a Deus. Vamos voltando ao nosso ambiente. Respirando profundamente e agradecendo a Jesus e a Deus por mais essa noite, por mais esse aprendizado, e que nós possamos, dentro da palestra da noite, com todo esse evangelho, com toda essa luz que nós recebemos, poder transformá-la e levar a todos os que se achegam até nós. Obrigado a todos pela presença. Que Jesus abençoe a todos nós. E eu peço a todos que permaneçam em silêncio para a terceira parte do nosso trabalho, que são os passes. Vamos ficar em silêncio e pedindo a Jesus aquilo que aqui viemos buscar. Obrigada a todos.